O tédio é o maior inimigo na sua relação com Deus. A verdade é que hoje em dia nós cristãos nos preocupamos muito com coisas externas, com coisas que o diabo pode nos atacar de fora, com setas e com empecilhos e coisas que tentam nos tirar do caminho, mas eu te pergunto, e nós mesmos nessa situação? Porque eu percebo que uma das maiores armas do diabo hoje é o tédio. É quando você se entedia de Deus e você começa a buscar fontes de prazer em outras coisas, principalmente no celular. E o celular pode acabar sendo porta de entrada para muitas outras situações que podem te levar de volta à vida do pecado. Porque o celular é uma ferramenta, sim, muito maravilhosa, que inclusive me deu acesso à ideia de ter essa mensagem que vai passada para vocês. Mas o mesmo celular que me passa mensagens direto do meu pastor é o mesmo que me liga no TikTok, no Instagram, me coloca numa situação de visualizar a vida dos outros que pode me levar para inveja ou até mesmo por pecado. Não que inveja não seja pecado, né? Mas assim, o nosso maior perigo hoje é se afastar dos caminhos de Deus por procurar coisas que são mais prazerosas. Mesmo que Deus seja o ápice do prazer, se você não sentiu isso, se deleite na presença, busque Ele com a face voltada ao chão, de cara ao pó. Faça igual Jesus fala, de fechar a porta do quarto, ir para o quarto e buscar Ele. A palavra nos diz que aquele que se humilhar e chamar pelo meu nome, eu lá dos céus reclinarei e ouvirei os seus pedidos. Ou seja, Ele nos dá atenção quando a gente clama por Ele, quando a gente busca por Ele, Ele nos ouvirá. E a questão é que assim, hoje em dia a gente prefere procurar fontes de prazer mais rápidas do que enfrentar na raiz o problema em si. E Hebreus 11 nos fala, né, que crede em Deus para que nenhuma raiz de amargura cresça e dê frutos. Ou seja, que quando a gente começa a crer em Deus, quando a gente vai direto na fonte da solução, o problema que estava crescendo, a gente corta pela raiz. Isso não vai dar frutos, não vai gerar traumas, mas é solucionado pela paz que sobressai todo entendimento. Com o amor que me enxergou antes mesmo de eu ser nascido. Se essa frase está correta no português, né? Hoje eu te convido para dar uma olhada na sua vida e perceber quais as áreas que você está sendo afetado pelo tédio do Senhor. E assim, não é que o Senhor não é chato, Ele é Pai. Ele quer te ensinar, Ele quer que você seja filho e filho amado, cara. Filho amado. Lê 1 Pedro, 2 Pedro, Efésios, Gálatas, você vai enxergar as linhas de amor que o Senhor tem por você. Que Efésios ele fala que Ele nos amou com tamanho amor. É um amor que é incompreensível para nós, porque nós somos acostumados com um amor fantasioso que passa na TV, um amor da Disney, um amor que a pessoa tem que se esforçar para conseguir ser amada pela pessoa. Eu lembro daquele filme lá, O Diário de uma Paixão, que o cara escreveu a carta para a moça durante 365 dias depois que ele tinha levado um pé na bunda. E aí depois e tal, ela decide voltar para encontrar ele e ela descobre que fez as cartas e, ai meu Deus, que amor lindo. Cara, o amor não é sobre perseverança, o amor não é sobre você fazer por merecer ele, porque o amor é imerecido. Você não tem que fazer por merecer alguma coisa, não é porque eu sou legal com você que você tem que gostar de mim instantaneamente. Com o Pai é a mesma coisa, não há nada que a gente possa fazer para merecer mais, tudo que Ele já tem pra gente, a gente só precisa acessar. E aí eu te pergunto, você sabe qual que é o caminho para acessar? Você sabe qual que é o caminho, a verdade e a vida? Jesus é a chave, trazendo para termos de coach, é a chave para acessar todas as riquezas que Deus tem no céu para a gente. E o Espírito Santo é o que nos capacita, é o poder de Deus aqui na terra. Quando Eliseu vai profetizar para as pessoas, ele fala assim, espera aí um pouco até o Espírito descer, e a palavra nos diz, e quando o Espírito do Senhor chegou nele, quando o poder do Senhor desceu, o Espírito Santo, aí que ele começou a profetizar. A gente é capacitado pelo Espírito Santo, que é o mesmo Espírito que Jesus ressuscitar. Deus nos ama tanto que o mesmo Espírito que Ele deu para o seu Filho, Ele dá para nós. O mesmo Espírito que pairava sobre a terra, sobre os profetas, que eles tinham que o Espírito pairava, esse mesmo Espírito vive dentro da gente. E o diabo quer te tirar desse Espírito por meio do tédio. Ele quer que você vire para esses computadores, para essas telas, para isso, e perca horas e horas vendo coisas completamente inúteis, para que você se distancie da a verdade que é o amor de Deus por nós, por Cristo que é nosso irmão, que não é só mestre, que não é só amigo, mas é irmão, e não é só um Deus que é distante, que a gente precisa fazer coisas para merecer, que o maior sacrifício não é você entregar as coisas para Ele, mas é você entregar a si mesmo.
Davi tinha acesso às coisas, Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas como que o homem segundo o coração de Deus peca? Porque teu coração que busca o Senhor não quer dizer que você será perfeito, mas quer dizer que o seu amor por Ele é imutável, que você nunca quer sair da presença. Você suja a mão, mas aí você lava. E o coração continua virado para Ele. Você sabe que no fundo, mesmo que você peque, Ele vai continuar te enxergando. Igual ele diz, igual quando acontece com Pedro em Lucas, lá pro finalzinho de Lucas, depois que Pedro o trai pela terceira vez e o galo canta, Jesus olha fixamente nele, não com o olhar de estou te julgando porque você me traiu, mas com o olhar de eu te enxergo. É esse o amor de Deus por você, o amor que você não encontra no mundo. É um amor que te enxergou antes mesmo de você nascer, que escreveu um plano para você seguir a sua vida toda. É um amor que te cuida. Eu acho que eu falei tantas vezes amor desse vídeo que nem sei mais. Mas a questão é que o tédio é o que mais vai te afastar desse amor. E é a coisa mais subjetiva na vida do cristão hoje. Não é uma seta direta, não é um pecado direto, não é um convite estranho de uma pessoa que você não vê faz muito tempo tentando te tirar do caminho, mas é você mesmo escolhendo às vezes trocar a presença, o amor por outras coisas. E eu falo isso até pra mim, que a gente não troca por não gostar do Senhor, a gente troca porque a gente é fraco. Por isso que a gente precisa se fortalecer no Espírito Santo. Davi tinha tanto acesso a Deus e Deus gostava tanto dele, a ponto de o seu filho Salomão cometer o pecado e Deus virar para ele e falar assim: por amor ao teu pai, eu não tirarei o reino de você. Imagina você deixar um legado para os seus filhos que mesmo que eles façam coisas erradas, eles não perderão nada por amor ao que você fez. Esse é o tamanho. Esse é o tamanho de um legado de uma pessoa que busca a Deus. E Davi conseguia esse acesso a Deus antes de Jesus por uma coisa, que hoje é até mais fácil pra gente, porque a gente tem Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Mas Davi conseguia, sabe como? Por colocar Deus em prioridade. A primeira coisa do dia, a coisa que ele mais buscava fazer. Mas como que eu chego nesse nível se eu não conheço, se eu não gosto? Imagina, leia a palavra e pensa: esse é o Deus, esse Deus é tão bom, eu quero conhecer Ele. Para conhecer Ele você tem que buscar Ele, você tem que querer conhecer Ele, porque Ele continua mesmo te amando, mas Ele não atrapalha o seu processo. Ele não vem invadir a tua mente com pensamentos para você ter que buscar Ele. Ele faz sinais e você percebe. Ele movimenta dentro do teu coração, Ele movimenta pessoas para te falar palavras, profecias, coisas que te façam mover na direção dEle, mas Ele nunca vai te obrigar. Porque a primeira coisa que Ele fez na Bíblia depois de criar o mundo foi dar liberdade para o homem. Ele colocou uma árvore no meio do jardim que representava a escolha. Você poderia ir na árvore que estava no meio do jardim, trair Ele. Ele sempre nos deu a liberdade de escolher amar Ele ou não. Mas Ele continua sendo o mesmo que ama. A prioridade de Deus na sua vida vai ser o que vai transformar a percepção que você tem dEle e o jeito que Ele chega em você. Você conhecendo Jesus, você conhecendo o poder do Espírito Santo na sua vida, você conhecerá a Deus e você conseguirá fugir do tédio que te atrapalha a chegar no acesso de Deus e todas as coisas maravilhosas que Ele tem para você. Tirando, é claro, que tem muitos desafios, muitas coisas que você terá que passar, muitas tentações que Deus deixará você passar, não acima do que você aguenta, mas para ver onde está o seu coração. Mas tudo isso é para o seu bem. Que pai que não corrige o filho? Que pai que não direciona o filho? Deus faz tudo por amor a nós. Porque não é só para você, é para mim também. Eu espero de coração que você possa se firmar na rocha, que você possa buscar a Deus, a face dEle, de joelhos, deitado, na cama, a todos os momentos, não que você precisa viver todos os momentos buscando, mas todos os momentos que você desejar buscar, você busque de coração, para que você possa não perder tempo tentando buscar, mas que você enxergue a face de verdade, que você possa receber todas as bênçãos do Senhor na tua vida, porque o Pai é bom, e você pode ser também. Obrigado, viu? Que Deus te abençoe. E a recomendação de leitura é 1ª e 2ª Pedro, as duas cartas, é curtinho, você lê rapidinho, e Efésios inteiro, leia os 3
vai grifando, vai escrevendo, tente buscar onde Deus se manifesta e deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você não gostou, deixa também. Deus te abençoe.